Olá, pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos continuar o assunto aí da parasitologia, no assunto de protozoologia, falando sobre a doença de Chagas. Só para vocês lembrarem aqui, se vocês pegarem a página 22 da apostila de vocês, vocês vão ver essa tabela, né? Nós estamos trabalhando com 3 filos de importância médica, começando pelo filo Sarcomastigófora, que são seres que têm presença de flagelos e pseudópodos. Subfilo Mastigófora, que são os seres que têm flagelos. E hoje nós vamos estudar esse primeiro aí, ó, o Trypanosoma cruzi, do gênero Trypanosoma, que é o responsável pela doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é considerada uma doença negligenciada. Por que ela é considerada uma doença negligenciada? Porque não existe muito recurso, nem muito investimento para pesquisa, para a descoberta de novos tratamentos. A nível mundial, não se busca muito entender e explorar muito essa doença, né? Como as pessoas se importam com outros tipos de doença e não com a doença de Chagas. Então, por isso que ela é considerada uma doença negligenciada. Ela é de grande importância nas Américas, inclusive no Brasil, onde ela foi descoberta pelo Carlos Chagas, tá? Porque eu vou falar um pouquinho da história do nome da doença. Ela é conhecida também como tripanossomíase americana, justamente por ser mais comum nas Américas. Dados da OMS falam que existem de 6 a 7 milhões de pessoas infectadas. Então, existem bastante, né, pacientes com essa doença. Muitos deles são assintomáticos, não sabem que tem a doença, mas é uma doença que pode trazer graves problemas à saúde de quem tem. Uma breve introdução, né, sobre a doença. Entre 1907 e 1909, um pesquisador chamado Carlos Chagas pesquisava em Minas Gerais a malária. E como eu já disse para vocês em aulas anteriores, a malária é uma doença onde o parasito vive no sangue. Então, ele coletando a amostra de alguns pacientes que ele acreditava que estavam com malária por conta de febre, mal-estar, ele verificou que o parasito que essas pessoas tinham não era o parasito da malária, era um parasito diferente, tá? E ele começou, era um parasito flagelado, e ele começou a fazer várias pesquisas, tentar descrever a doença. E aí ele fez uma descrição praticamente completa, desde o inseto vetor até como a doença se manifestava. Por isso que a doença se chama doença de Chagas, tá? E um agente etiológico dele é o Trypanosoma cruzi, que é esse organismo flagelado que vocês conseguem observar aqui, né? E ele tem essa membrana e ele vive, num primeiro momento, dentro da circulação sanguínea. Em relação à morfologia, nós temos basicamente 4 tipos morfológicos. A epimastigota, presente no vetor, que tem alta capacidade de reprodução. O vetor eu já vou explicar melhor para vocês quem que é, tá? Tem a tripomastigota metacíclico, também presente no vetor, que é a forma infectante da doença. E tem o tripomastigota sanguíneo, que já está presente no hospedeiro, não no vetor, que também é uma forma infectante. Além disso, né, nós temos a forma mastigota, que é uma forma mais presente na fase crônica, que ela é intracelular e ela é pouco infectante, mas causa os problemas mais sérios da doença. Então, na figura aqui abaixo, né, nós temos umas ilustrações referentes a essas 3 formas. Em relação ao ciclo biológico, a doença, classicamente, ela é transmitida através de um vetor. Esse vetor é um inseto barbeiro, que é um inseto grande da família dos triatomíneos. E esse inseto vetor, né, a partir do que ele encontra um hospedeiro infectado, ele suga as formas tripomastigotas sanguíneas desse hospedeiro. E aí, uma vez que ele está contaminado, ele pode, né, passar esse parasito para um novo hospedeiro. Dentro do
dentro dos triatomídeos, né, que são esses barbeiros, eles sugam o sangue do hospedeiro contaminado e esses tripanossomas vão evoluir dentro do barbeiro. A forma epimastigota é uma forma de alta capacidade de multiplicação. Ela vai ver no trato digestivo desse barbeiro e ela vai evoluindo até que no final nós vamos ter tripomastigotas nas fezes desses barbeiros. E como que acontece a infecção clássica pelo vetor nos humanos? Ocorre da seguinte forma. A partir do momento que o barbeiro pica, né, o seu hospedeiro, geralmente isso acontece à noite, né, enquanto o hospedeiro está dormindo, ao mesmo tempo que ele pica para poder sugar o sangue, ele defeca naquela região. E como causa uma irritação no local, o reflexo que o hospedeiro tem é de coçar. No momento que ele coça, ele está levando as fezes cheias de tripomastigota para aquela região onde houve a picada. E é por meio dessa fissura que entram os tripomastigotas presentes nas fezes. Esses tripomastigotas, né, no sangue do hospedeiro humano, ele multiplica-se rapidamente e ele migra para vários tecidos, né, diminuindo a concentração dele no sangue e indo para os tecidos onde ele vai está relacionado à fase crônica da doença. Os parasitos circulantes, né, se houver, eles podem infectar novos triatomídeos. Então, essa pessoa ela acaba sendo um reservatório para um novo triatomínio infectar. E uma vez que esse triatomínio, nesse barbeiro infectou, ele sempre vai estar com o parasito dentro do seu organismo. Alguns pequenos mamíferos, eles também se infectam pela ingestão dos triatomíneos, pelos barbeiros, ou por alguns dejetos contaminados por T. cruzi. Então, eles acabam gerando, né, tendo o Trypanosoma cruzi também dentro do seu organismo e acaba sendo um reservatório da doença. A transmissão vetorial, como eu falei anteriormente, é a transmissão mais clássica, né? Onde eu tenho um inseto barbeiro, né, que eu tenho várias espécies de barbeiro que podem ter o tripanossoma, e esse barbeiro, né, infecta através da picada seguida da introdução do tripanossoma dentro do local da picada, para a corrente sanguínea. Esse barbeiro é um inseto que muito tempo foi relacionado a casas de ambiente rural, onde eu tenho frestas que podem, né, ser de local de abrigo para esses barbeiros. Então, sempre foi relacionado a essas casas de pau a pique, essas casas com uma má infraestrutura. Mas hoje em dia a gente tem observado que a transmissão vetorial não é a principal, né? Porque existem outras de grande importância na atualidade, tá? Então, outras formas de transmissão seria através da transfusão sanguínea, o transporte de órgãos, uma vez que no sangue e nos órgãos a gente tem esses parasitos, tem a transmissão congênita de mãe para filho e a transmissão acidental em alguns laboratórios. A transmissão via oral, ela tem grande importância atualmente. Por quê? Porque tem observado que alguns açaís e caldos de cana, eles têm trazido junto consigo alguns tripanossomas. Mas como, né? Durante a coleta dos açaís e do caldo de cana, pode haver, né, se não for bem higienizado, pode haver alguns barbeiros ali dentro. E junto, no momento que ele é moído, né, que ele é triturado, o barbeiro pode ir junto. E junto do barbeiro, se o barbeiro estiver contaminado e as fezes dele contaminadas, pode estar levando, né, os triatomíneos para esses pacientes, né, através da via oral, pela ingestão desse açaí, desse caldo de cana contaminado com o tripanossoma. Principalmente se houver alguma lesão na boca, alguma coisa assim, isso facilita muito mais a porta de entrada dos parasitos, né? Em relação à patogênese, ela não é completamente elucidada, mas existem algumas teorias, como
ocorrência de uma lesão direta pelo parasito na célula, que vai provocar alterações morfológicas nos tecidos afetados. Por quê? O que é uma alteração morfológica? Aquele tecido que era um tecido saudável, ele passa a mudar a estrutura dele. E a partir do momento que eu tenho alteração na estrutura, na morfologia, eu posso causar alguns problemas para esse tecido. E essas alterações têm sido relacionadas a aumento da resposta inflamatória, algumas lesões celulares que podem ser diretas pelo parasito e aumento da fibrose, ou seja, aquelas fibras daqueles tecidos, elas começam a ficar enrijecidas, o que dificulta o funcionamento de alguns órgãos. Pode ocorrer em qualquer tecido, tá? Porém, ela é mais comum e mais grave no coração, no sistema digestivo e no sistema nervoso. A doença, ela é basicamente dividida em duas fases, que é uma fase aguda e uma fase crônica. A fase aguda é uma fase inicial da doença, onde eu tenho a penetração do T-cruzi no homem, seja pela via vitorial, ou seja por uma outra via. E nessa fase aguda eu tenho um grande número de parasitas na corrente sanguínea, tá? Essa fase, ela pode ser assintomática ou sintomática. Na transmissão vetorial clássica, é possível observar alguns sinais de porta de entrada, tá? O primeiro sinal seria esse sinal de Romanin. O que seria esse sinal de Romanin? Vamos supor que o paciente, estava dormindo e veio um barbeiro e picou a região do rosto desse paciente. Ele foi, coçou, levando as fezes contaminadas para o local da picada. Ali ele vai gerar um processo inflamatório, um inchaço, na verdade, que é característico da doença, chamado de sinal de Romanin, tá bem? Uma outra característica seria o chagoma de inoculação, que seria esses pontos, essas pequenas marcas na pele do paciente. São características da fase aguda, uma febre diária, tá? Acima de 39 graus, mal-estar, mialgias, dores no corpo, cefaleias também podem estar presentes, Mas esses sinais de porta de entrada facilitam muito o diagnóstico inicial, que é extremamente importante para o tratamento da doença nessa fase da infecção. Na fase crônica, ou seja, a partir do momento que as formas saíram, a maioria dos parasitos saíram da circulação sanguínea e atingiram os tecidos, eles começam a multiplicar e viver nesses novos tecidos. Nós temos basicamente, três fases de importância na fase crônica. Seria a fase indeterminada, que é a forma clínica mais comum, que pode evoluir para a forma determinada. Ou seja, na forma indeterminada eu não tenho sintoma, eu não tenho aparência nenhuma da doença, mas ela pode evoluir para a forma determinada. Duas formas determinadas bastante importantes e bastante clássicas na doença é a forma digestiva e a forma cardíaca. Na forma digestiva, eu tenho uma destruição da inervação parasimpática, ou seja, os nervos parasimpáticos, do sistema nervoso, eles são destruídos e que causa prejuízos para o paciente, Eu tenho uma consequente redução de peristaltismo e uma grande lesão inflamatória. Essa lesão inflamatória pode levar a fibrose, aumento do órgão, que é caracterizado classicamente o megaesôfago e o megancolo. Se você observar nessa figura abaixo, vocês vão ver que o esôfago está super dilatado, ele está super aumentado por causa dessa lesão inflamatória e alteração morfológica. Pode ocorrer também a forma cardíaca, que é muito perigosa, que eu tenho a epicardite, miocardite e endocardite parietal. Lesão do sistema nervoso autônomo intracardíaco, insuficiência cardíaca e o coração grande, o coração aumentado, o megacoração, ele também é bastante característico, que gera grandes problemas para os pacientes.
Aqui eu tenho umas figuras, né, mostrando uma cirurgia de retirada, né, do colo. O colo é uma região do intestino, tá? E essa região, quando ela aumenta demais, ela perde o peristaltismo, ela perde a função, e isso pode gerar grandes problemas para o paciente. Então, ela pode ser retirada ou tentar um tratamento aí. Aqui mostrando mais algumas figuras, né, do esôfago em grau aumentado, né, em diferentes níveis aí. E nessa figura, né, a gente pode observar um aumento crescente do coração à medida que a doença se manifesta. Isso é considerado, chamado muitas vezes de coração chagásico, esse mega coração. O diagnóstico da doença. Na fase aguda, é importante fazer a demonstração laboratorial do parasito no sangue periférico, ou seja, o sangue ele é colhido e é feita uma lâmina, onde eu consigo observar, vocês podem olhar nessa setinha aqui, ó, o parasito na circulação sanguínea. Pode ser feito também uma pesquisa, depois de um tempo, né, a pesquisa de anticorpo anti-T-Cruz e IgM, ele é indicado quando o parasito não é encontrado, tá? Toda classe de anticorpo IgM, né, isso serve para a maioria das doenças. O anticorpo IgM, ele é um anticorpo encontrado na fase aguda. Então, a gente vai procurar um anticorpo IgM específico para o T-Cruz. Se ele der positivo, quer dizer que a pessoa já teve ou tem o Trypanosoma cruzi. Além disso, né, assim, existem outros métodos que não são muito utilizados que podem ser realizados, né? Seria o xenodiagnóstico, o hemocultivo e o PCR. O xenodiagnóstico é um método, assim, descrito nos livros, onde se coloca em contato direto com o paciente alguns exemplares do barbeiro, né, de um barbeiro não infectado, e esse barbeiro faz o quê? Suga o sangue desse paciente que eu quero descobrir a doença. E depois de 30 a 60 dias, né, as fezes desse barbeiro, ela é analisada na procura dos tripanossomas, tá? Além disso, pode ser feito o hemocultivo, onde eu coleto o sangue desse paciente e vou cultivando, tá? Os dois têm o objetivo quê? De ampliar, né, a quantidade de parasitos para eu poder observar. E existem ainda, né, o exame da reação de cadeia da polimerase, que é o PCR, onde eu vou buscar material genético específico dos parasitos, tá? Uma coisa extremamente importante, o diagnóstico laboratorial na fase aguda é extremamente importante. Por quê? Porque existe tratamento para os pacientes com alcance de sucesso de 70% na fase aguda. Porque esse tratamento, ele é mais específico para as formas sanguíneas do parasita. Então, a partir do momento que ele entra para os tecidos, fica um pouco mais difícil de fazer o tratamento e as chances de cura são menores. A fase crônica da doença, ela é caracterizada por uma baixa parasitemia, o que dificulta o encontro de parasitos na corrente sanguínea. Assim, o melhor método de identificar um parasito na fase crônica é pesquisando anticorpos contra o parasita. Nesse caso, o anticorpo clássico da fase crônica são da classe IgG. Então, a gente pesquisa anticorpos anti-T-Cruz do tipo IgG na fase crônica. Mesmo assim, existe uma certa dificuldade pelo fato de, quando a gente pesquisa anticorpos, é possível que ocorra algumas reações cruzadas com outros anticorpos de outras doenças, como hanseníase, leishmaniose, doenças autoimunes, que podem ser detectadas, tá? Então, para evitar esse tipo de problema, o ideal é solicitar 2 exames sorológicos aplicados por técnicas diferentes. Além disso, né, aquelas outras formas de diagnósticos mais restritas também podem ser aplicadas, como o xenodiagnóstico, o hemocultivo e o PCR.
porém, como eu falei anteriormente, são técnicas mais restritas. Em relação ao tratamento, a forma que tem mais sucesso no tratamento é quando o paciente está na fase aguda. Por isso que é importante fazer o diagnóstico dele o quanto antes, tá? 2 fármacos são possíveis de serem utilizados no tratamento, que é o benzimidazol, conhecido comercialmente como Roxagan, e o Nifurtimox, que é o Ampti. Porém, esse segundo, ele não é disponibilizado no Brasil, por causa que a Anvisa não autorizou o seu uso aqui, devido à sua alta toxicidade, tá? Esses 2 fármacos, eles são mais eficientes para parasitas sanguíneos. Então, por isso que ele é importante durante a fase aguda. Uma vez que eles não são efetivos durante a fase crônica, onde o parasita já está dentro das células. Ele tem graves contraindicações, tá? Para gestantes, pacientes com insuficiência renal e pacientes com insuficiência hepática. Em relação ao tratamento da fase crônica, o uso dos tripanosomicidas, ele é questionável. Então, não é uma decisão unânime dos médicos em utilizarem esses medicamentos durante a fase crônica, já que eles são mais efetivos, né, durante a fase aguda da doença. Como profilaxia, nós temos que fazer, primeiro, o controle dos insetos vetores e dos reservatórios também, tá? Mas principalmente dos vetores, por meio de uso de telas repelentes, inseticidas, que visam reduzir esses vetores. Controle das habitações, porque todas as habitações onde as paredes têm frestas, buracos, como as paredes de pau a pique, elas permitem, né, o alojamento desses vetores. Então, é necessário impermeabilizar e fazer construções melhores para evitar com que esse barbeiro fique alojado nesses lugares. Evitar o consumo de alimentos como caldo de cana e açaí, principalmente de procedência duvidosa. Por quê? Porque quando ocorre a coleta desses frutos, né, como açaí e a cana, se ela não for bem higienizada, não for bem limpo, pode vir barbeiros junto e aí infectar os pacientes no momento que os barbeiros infectados são triturados junto a esses alimentos, tá? É importante também o controle da transmissão congênita. Durante a gestação é importante as mães fazerem o exame para detecção de anticorpos anti-T-cruz, apesar de não ser muito realizado, mas é importante. Sempre ter o controle nas transfusões de sangue e no transplante de órgãos para verificar se as amostras não são contaminadas. E sempre tratamento dos doentes, para evitar que eles sejam novas fontes de infecção. Aqui nós temos as referências utilizadas para a confecção desses slides e todas as figuras também têm as fontes das quais eu tirei da internet. Tá joia, gente? Junto com essa aula vai um roteiro de estudos para vocês fazerem com algumas atividades e qualquer dúvida vocês podem me mandar um e-mail que eu respondo. Tá joia? Muito obrigada. Até a próxima aula.